Fala, minha galera concurseira! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Português com Estilo. Você já assistiu aos vídeos anteriores com a análise textual completa da prova do INSS. Agora sim, já está capacitado para resolver as questões da prova. Simbora? Partiu! Vamos então! Em relação a aspectos estruturais do texto e as informações por ele veiculadas, julgue os itens subsequentes. Número 1. Os serviços de cuidados fornecidos na América Latina diferenciam-se dos providos em países do hemisfério norte. Então, vamos ver se realmente esse item está certo ou errado. Vamos voltar para o texto e observar o parágrafo que começa da seguinte forma. Por outro lado, Guimarães lembra que... Parará, parará, parará. Se você observar essa parte aqui, porque tudo é comprovado no texto, você precisa encontrar as pistas textuais. Na informação, consideradas provedoras naturais dos serviços de cuidado, as mulheres passaram a trabalhar mais intensamente fora de casa. Esse fato, aliado ao envelhecimento da população, gerou o que tem sido analisado como uma crise no provimento de cuidados, que em países do hemisfério norte tem se resolvido com uma mercantilização desses serviços, além de uma maior atuação do Estado por meio da criação de instituições públicas de acolhimento, expansão de políticas de financiamento, formação e regulação do trabalho de cuidadores contra a socióloga. Então, nessa parte, você observa que, realmente, voltando aqui para o nosso item, os cuidados, os serviços de cuidados que são oferecidos na América Latina são diferentes dos países do hemisfério norte. Ao longo da leitura, você confirmou com as ideias e aqui nós destacamos a parte que vai dar esse veredito final para marcar o nosso gabarito. Portanto, minha galera concurseira, item 1 certinho, hein? Vamos ao 2. A profissionalização do trabalho de cuidados nos últimos anos remodelou a essência do conceito de cuidado. Vamos voltar aqui para o parágrafo. Ainda no nosso texto eu tenho o por outro lado. É esse o foco da informação. Galera, o que nós temos aqui? Esse fato, aliado ao envelhecimento da população, gerou o que tem sido analisado como uma crise no provimento de cuidados, não é? Então, a banca colocou aqui, na verdade, ela inverteu a relação causa e consequência, beleza? Por quê? Dá a entender, né, que a profissionalização, ela foi capaz, né, de remodelar a essência do conceito, quando, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos, na comprovação das ideias do texto, o seguinte, que é a essência do conceito de cuidado que provocou, como efeito, a profissionalização do trabalho, ok? Então, a banca trocou essa relação causa e efeito, por isso, esse item está o quê? Errado. Item errado. Na questãozinha número 3, vamos lá. Ao confirmarem a forte dimensão emocional do trabalho de cuidados, os estudos relatados no texto recomendam que esse setor da economia não seja assumido pelo Estado, nem seja objeto de mercantilização. Vamos voltar aqui no primeiro parágrafo, onde você consegue observar com mais clareza essa ideia. No primeiro parágrafo, você vai voltar lá no texto, lá no primeiro vídeo do nosso canal, e vai observar que não há uma recomendação. Ele destaca aqui a palavra que é preponderante, ó. Enquanto em algumas nações
o papel do Estado é preponderante. Em outras, a atuação de instituições privadas se sobressai, ok? Então, nesse parágrafo, fica bem clara a ideia de que eu não tenho uma recomendação. Por isso, vamos marcar o item como errado. Item errado. Avançando, questão 4. Por mencionar dados, articular depoimentos e expor argumentos, o texto configura-se como predominantemente descritivo. Claro que não, galera. Não. Ao realizar a leitura, você observou a quantidade de informações, fatos, dados, não há argumentação, há informação e exposição. Por isso, eu não posso classificar esse texto como descritivo. O item está o quê? Errado. Pelas características, pelo objetivo do autor, classifica-se como um texto expositivo. Já na questão 5, avançando aqui a nossa correção, o envelhecimento da população mundial é um dos fatores que explicam a ampliação da presença de mulheres no mercado de trabalho. Olha lá, é um dos fatores. Vejamos aqui o que nós temos lá no texto. Vamos voltar aqui para encontrar essa informação. Que diz assim no primeiro parágrafo, hein? O envelhecimento da população e as novas configurações familiares, com mulheres mais presentes no mercado de trabalho e menos disponíveis para assumirem cargos com parentes sem autonomia, tem levado os países a repensar seus sistemas de atenção a populações vulneráveis. Então, são duas coisas. Nesse caso, nós temos o envelhecimento da população e as novas configurações familiares, ok? A banca aqui diz que há apenas o envelhecimento da população. Faltou uma informação. Por isso, o item está o quê? Errado. Item errado. Acerca de aspectos semânticos e sintáticos do texto, julgue os itens que se seguem. Número 6. No último parágrafo, a expressão nas quais poderia, sem prejuízo sintático, observe que a banca deixou bem claro que se trata de prejuízo sintático, né? Prejuízo sintático para o texto ser substituída por cujas, ok? Vamos lá. Lá no texto, vamos encontrar essa informação aqui, que está no último parágrafo. Na América Latina, entretanto, o fornecimento de cuidados é tradicionalmente feito pelas famílias, nas quais mulheres desempenham gratuitamente papel central como cuidadoras de crianças, idosas e pessoas com deficiência. Observe que eu tenho aqui o uso do pronome relativo nas quais, trazendo uma ideia circunstancial, uma natureza de lugar, né? Onde, nas quais elas desempenham, nessas famílias ali. Se eu trocar o nas quais, que é um pronome relativo, por outro pronome relativo, que é o pronome cujas, observe que estará entre dois termos substantivos. Eu tenho famílias, de um lado, do outro lado, eu vou ter mulheres. Beleza? Então, galera, de acordo com a sintaxe, com a estrutura da frase, não haveria prejuízo, porque, afinal de contas, eu estou substituindo um pronome relativo, nas quais, por outro pronome relativo, com uso adequado, com correção gramatical. Beleza? Portanto, nós vamos marcar o item como certo. Item como certo. Beleza? Então, galera, deixamos aqui. Agora, vamos esclarecer um ponto, um posicionamento. Como a banca traçou o item baseando-se na sintaxe, e eu vou trocar uma estrutura nas quais
né, um pronome relativo, por outro pronome relativo cujas, nós acreditamos que não haverá prejuízo. Agora, se por acaso, a banca trouxer a visão da função sintática do pronome relativo, esse nas quais apresenta a ideia circunstancial, onde nas famílias. Já o pronome cujas traz a ideia de posse, portanto, de acordo com a função sintática, será adjunto adnominal. Mais uma vez, acreditamos que a banca vai dar esse posicionamento. Trocar nas quais por cujas, beleza, pronome relativo, correção gramatical, tudo ok. Mas sabemos que o mundo dos concursos públicos não é um mundo para amadores. Por isso, a gente precisa entender qual é de fato o olhar da banca Sebrasp acerca desse item. Fique ligado, estaremos ligadas todas juntas, todos juntos com vocês. Item próximo aqui, número 7. Bora corrigir, galera. No terceiro parágrafo, o segmento A ideia, segundo período, retoma, por coesão, a noção descrita no primeiro período. Retoma. Então, nós vamos voltar, porque se é retomada, eu volto no texto para descobrir a informação. Então, ele diz que o segmento A ideia está retomando noção. Vejamos aqui onde se encontra essa informação. Olha aqui, nesse parágrafo. Ao refletir sobre esse desequilíbrio, a noção arraigada de que o trabalho de cuidado seria uma manifestação de amor e, por essa razão, deveria ser prestado gratuitamente. Conforme Gottfried, a ideia decorre, entre outros aspectos, de construção cultural a respeito da maternidade e de que cuidar seria um talento. A ideia, ou seja, a ideia dessa noção aqui, ó, arraigada, beleza? Então, eu sei que a ideia é da noção. É um mecanismo de coesão textual, retoma, porque eu voltei no texto. Nesse caso, o item está o quê? O item está certo. Vou marcar aqui rapidinho para vocês. Item certo. Beleza, galera? Corrigimos as 7 primeiras questões desse modelo de prova. Fique ligado, porque as provas vão mudando a organização dos itens, beleza? Há mais questões para serem resolvidas, então acompanhe tudo no nosso canal do YouTube. A professora Sônia vai dar conta das próximas questões. Já compartilhe esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que merece estar com você no dia da posse. Aguardamos vocês. Beijo!